Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre controles parentais. O que o Mac oferece para vocês pais e responsáveis em relação ao controle e acompanhamento daquilo que as crianças e os adolescentes estão fazendo com o computador, como que eles estão usando o computador. Eu já fiz um vídeo sobre isso, de restrições para crianças e adolescentes, utilizando o iPad e o iPhone, mostrando os recursos que o iPad e o iPhone oferecem para a gente, e esse vídeo é a respeito daquilo que o Mac oferece para vocês, ok? Então vamos lá, eu vou lá no menuzinho da maçã, vou em preferências do sistema, e dentro de preferências do sistema, a primeira coisa que a gente precisa fazer, no caso da sua criança, do seu adolescente, é criar um usuário para ele. Para quê? Para que na hora que ligue o computador, ele possa escolher o usuário dele, para que não mexa nos teus arquivos, não desconfigure o teu computador da sua parte e que ele tenha o conteúdo dele separado, ok? Então a gente vai clicar aqui em usuários e grupos. Primeira coisa que tem que fazer é abrir esse cadeadinho que fica aqui à esquerda inferior da janela. Então cliquei no cadeadinho, digito a minha senha, pronto, desbloqueei, o cadeadinho está aberto e agora a gente vai criar um novo usuário para ele. Então eu venho no botãozinho mais que fica bem perto do cadeado aqui, ó. Cliquei no botãozinho mais, ele abre essa janelinha. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é mudar o tipo da conta, tá? Eu não posso colocar nunca a conta administrador, tá? Então ela tem que ser ou padrão ou gerenciada por controles parentais. Por que pode ser ou uma ou outra? Porque qualquer conta que seja padrão, ela pode ser gerenciada por controles parentais. Mas eu já vou poupar tempo, já vou direto por aqui, ó. Então, gerenciada por controles parentais, ok? E aqui você vai colocar o nome da pessoa que vai utilizar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Kid, tá? A hora que eu for para o próximo campo, ele já vai colocar esse mesmo nome que eu coloquei aqui em cima, o nome completo, só que tudo com letra maiúscula e sem espaço. Então a minha dica é coloque um nome curto, não precisa colocar o nome inteiro, o nome do RG, né? O nome inteiro dele aqui. E aí depois você coloca a senha que você quiser. Eu vou colocar aqui qualquer senha, digito novamente a segunda senha e aqui eu coloco uma dica para a criança ou adolescente poder lembrar dessa senha na hora que ela for logar na máquina ou qualquer alteração, tá bom? Então agora a gente cria um novo usuário. Pronto, ó, já apareceu o usuário aqui, o usuário Kid, e aí eu posso, obviamente, trocar a foto dele, né, colocar uma foto aqui dessas fotografias que a Apple oferece como padrão, ou então abrir a câmera e tirar uma foto dele para poder colocar, pegar uma foto de um arquivo meu, enfim. E aí você clica nesse botão aqui, ó, abrir controles parentais, ó. Então ele já está ativado, eu vou clicar no botão para abrir os controles parentais, ele vai pedir a senha do usuário de um administrador da máquina, vou digitar e pronto, ok. E aqui ele vai listar todos os usuários que são usuários padrão ou usuários gerenciados por controles parentais. E aí eu vou poder fazer uma definição específica para cada criança. Por exemplo, se eu tenho uma criança de 12 anos e outra de 8, aí as definições vão ser obviamente diferentes de um para o outro. Então você pode criar um usuário para cada um, e aí em cada usuário você faz a sua definição específica, ok? Bom, a primeira opção que nós temos aqui é usar o Finder Simples. Na hora que eu ativo o usar o Finder Simples, ele tira todos aqueles botões de personalização, ele deixa o Finder da forma mais simples possível, só os botõezinhos essenciais para que a pessoa possa utilizar o Finder, tá? Mas ele vai tirar todos os recursos avançados do Finder. Depois eu tenho aqui o limitar aplicativos. Na hora que eu ativo o limitar aplicativos, ele vai pedir aqui, ó, para que eu deixe ticado nessa caixinha apenas os aplicativos permitidos para esse usuário, para essa criança. Então aqui, ó, eu vou abrir cada caixinha dessa e eu vou deixar ticado qual o aplicativo que eu quero que ele seja permitido a utilizar. Então vamos supor, ó, ele não vai utilizar o Numbers, planilhas de dados, né? Então eu vou aqui, desativo o Numbers, ele não vai ter permissão para utilizar esse programa. E assim por diante, ó, você vai aqui para outros aplicativos e vai ticar o que ele pode e desticar o que ele não pode utilizar. E assim por diante, tá? Então faz isso nessas caixinhas todas e aí você consegue restringir quais são os programas que ele vai poder utilizar. O que são widgets? Para você que não fez a aula ainda comigo ou não fez um curso ainda comigo, o curso
O que são widgets? Para você que nunca fez aula ao vivo comigo ou nunca fez um curso gravado aí da Dr. Apple, o widget é o seguinte: eu vou apertar o botão F3 do meu teclado, botão F3, e ele vai aparecer as minhas mesas e vai aparecer o dashboard. O dashboard é essa tela que fica à esquerda aqui e que tem esses mini aplicativos. Esses mini aplicativos a gente chama de widgets. Então eu vou clicar nessa seta aqui no cantinho para poder voltar para as preferências do sistema. Pronto, voltou. E aqui ó, eu posso limitar também o uso dos widgets. Quais são os widgets que eles podem, eles podem utilizar ou não, ok? Muito tranquilo, né? Utilitários também, que são os programas que fazem a parte de manutenção e configuração do nosso computador, né? Medidor de atividade, utilitário de disco, enfim, alguns programinhas bacanas que nós temos aí. Esse aqui ele já fica inteiro desativado para aquela criança ou adolescente realmente não fazer bobagem, né? Então os utilitários ele já deixa por padrão desativado. E aqui a gente tem o impedir que o dock seja modificado. O dock é essa barra aqui de baixo, né? Se você não quer que ele mexa nessa barra, que ele mude os ícones de lugar, ou que ele retire um ícone daqui, então você clica aqui e impede que o dock seja modificado. Ok? Aqui, ó, permitir aplicativos do App Store, ele está como tudo. Isso significa o quê? Que qualquer pesquisa que esse usuário fizer no App Store, ele vai encontrar aplicativos com todas as categorias. Se você quiser, você pode limitar, ele vai encontrar aplicativos para até 12 anos. Acima de 12 anos ele já não aparece os aplicativos para ele. Ok? Então aqui você faz também o filtro da forma como quiser. Depois a gente vai para a internet, que é a segunda abinha aqui, né? Para a internet é muito legal, olha, você tem restrições de sites. Então aqui, nessa opção aqui, você permite o acesso irrestrito, ou seja, ela vai poder navegar em qualquer site que ela digitar. Nessa segunda opção, ele vai tentar limitar o acesso a sites adultos automaticamente. Então o sistema, na hora que ela digitar o endereço, o sistema vai analisar esse site e vai ver se ele tem algum tipo de fotografia indecente, algum tipo de linguagem indecente, e ele vai tentar bloquear. Isso não é 100% garantido, tá? Eu já vou adiantando. Então, como não é 100% garantido, você pode clicar nesse botão personalizar e direto colocar aqui os sites que ele pode acessar e os sites que ele não pode acessar. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, você está no portal do G1 ou no Terra e às vezes tem uma notícia mais picante, tem uma foto mais picante. E aí, no caso, o sistema pode bloquear esse site. Mas é aqui você permite para que a criança possa ver as notícias. E aqueles que você tem certeza que ele não vai acessar, que ele não pode acessar mesmo, você coloca os sites aqui e pronto, fica tudo bloqueado, ok? Se você não quer que o computador fique encarregado de definir o que pode e o que não pode, aqui você pode deixar uma coisa mais restritiva para essa criança ou para esse adolescente, que é permitir o acesso a apenas essa listagem que está aqui. Então, a hora que a gente muda para essa opção, você tem alguns sites aqui que já são sugeridos pela Apple, o Seninha, o Cocoricó, Discovery Kids, enfim. Mas você, obviamente, pode clicar no mais aqui e adicionar um site novo para que você aumente essa quantidade de sites que a criança pode acessar. Tirando esses daqui, ela não vai conseguir acessar nenhum. Se o Google não estiver aqui, ela não vai conseguir pesquisar no Google. Se o YouTube não está aqui, ela não vai conseguir acessar o YouTube. Ok? Fica uma listagem bem restritiva. Tranquilo? Agora vamos para a terceira aba, que é a parte de pessoas. Então a parte de interação junto com o computador, né? O Mac oferece o Game Center, que é esse aplicativo aqui, que é uma rede social para as crianças poderem jogar com outras pessoas no mundo todo. Então aqui você pode permitir que essa criança jogue um jogo em grupo no Game Center ou não, e aqui você permite ou não a adição de amigos ao Game Center, para que ela vá criando a sua lista de amigos lá nessa rede social, ok? Depois a parte do mail, se a criança usa o mail configurado com a conta dela, aqui você pode limitar apenas aos contatos permitidos. O que significa isso? Significa que a criança não vai poder mandar e-mail para uma outra pessoa que não esteja nessa lista aqui de baixo. Então aqui você vai clicar no mais e vai colocar o nome e sobrenome da pessoa e o e-mail, o endereço dessa pessoa, ok? Então aí essa criança só vai poder mandar e-mail para a listagem que está escrita aqui, fora disso ela não vai conseguir. Se ela tentar mandar e-mail para alguém que não está nessa listagem, você pode ativar essa opção aqui, ó, e colocar o teu endereço de e-mail aqui. Aí o que vai acontecer? Você vai receber um e-mail dizendo que a criança tentou enviar uma mensagem para alguém que não estava nessa listagem.
é o cagueta, é o X9 aí que vai fazer isso para você, tá bom? Depois você tem aqui o limitar a mensagens aos contatos permitidos. Mensagens é aquele aplicativo, esse aqui de baixo, que você é um chatzinho, né? Tipo um SMS que você troca entre pessoas que têm Apple de forma gratuita. Então aqui também você limita apenas aos contatos que estiverem aqui embaixo. Legal? Depois eu tenho uma coisa muito bacana, que é o limite de tempo. O limite de tempo para quê? Para o uso do computador. Então você pode estabelecer uma regra de limite de tempo para os dias da semana, de segunda a sexta, e aí você vai dizer aqui, ó, vai limitar para 3 horas por dia durante a semana, tá bom? E aí nos fins de semana aqui você pode dizer que ele vai poder utilizar 5 horas por dia, por exemplo. Se você quiser mexer, é só arrastar para a direita e para a esquerda, super fácil, e aí você limita o tempo que você quiser. Acabou o tempo, ele sai do usuário e pronto, a criança não consegue logar até o dia seguinte, ok? Depois, na hora de dormir, o horário noturno, né? Então, desde os dias letivos até aos finais de semana. Então, nos dias letivos, que é de domingo a quinta-feira, por que domingo a quinta-feira? Porque a gente está dizendo da hora de dormir. Então, domingo, se a criança fica acordada até de madrugada na internet, não usando o computador, na segunda-feira de manhã ela não consegue estudar. Então, a Apple conta o domingo, a parte noturna do domingo, já como dia letivo para poder fazer essa marcação. Tá? Então, de domingo a quinta-feira você pode ter um horário mais curto, né, mais restritivo, e nos finais de semana, que seria sexta e sábado, um horário noturno um pouco mais elástico para a criança poder utilizar o computador. Legal, né? Isso aqui é muito bacana. E por último, aqui nós temos em outros, onde você pode ativar ou desativar todas essas opções. Por exemplo, a utilização da câmera do computador. Se você não quer que a sua criança, o seu adolescente mostre o seu rosto, fique usando a imagem dela para outras pessoas, você desativa a câmera, ela não vai utilizar a câmera do computador. Desativa o ditado para que ela não possa falar com o computador e o computador fazer alguma ação, né? Que eu já até fiz um vídeo sobre isso. Ocultar as palavras obscenas do dicionário que já vem junto com o Apple e daí que o Wikipedia, então ele não vai conseguir encontrar essas palavras que o computador julga como obscenas. Limitar a administração da impressora, ele não vai conseguir adicionar ou remover uma impressora ou alterar algum ajuste, alguma configuração dessa impressora que está instalada no computador, isso também é importante, tá? Desativar a alteração de senha, ele não vai poder alterar a senha no painel de usuários e grupos lá, a senha do próprio usuário, ele não vai conseguir alterar se ele tentar. E aqui limitar a gravação de CD e DVD, você impede que ele faça essa gravação de CD e de DVD utilizando o computador, se o seu computador ainda tem o SuperDrive, ok? Para finalizar, a gente tem aqui os registros, olha só que bacana, esse é o famoso X9 de verdade, né? Quando eu clico no registro, ele vai me dizer aqui, ó, quais são os sites que a criança visitou, quais são os sites bloqueados que ela tentou visitar, quais são os aplicativos que ela utilizou, as mensagens que ela trocou com as outras pessoas. Então aqui vai deixar todo o rastro do que foi feito dentro desse usuário, obviamente, o usuário KID, e aí você vai poder acompanhar. E ele ainda faz essa verificação dentro de hoje, uma semana, um mês, até tudo, mostrar tudo que já foi feito dentro desse usuário, em sites, visitados, bloqueados, aplicativos e mensagens. Ok, gente? Tem gente que vai achar que isso aí é muito, não, isso aí é invasão de privacidade. Tem gente que vai achar que não, a gente tem que acompanhar o que a criança está fazendo no computador, porque isso realmente é muito perigoso e tal. Enfim, eu estou aqui só para mostrar a ferramenta que a Apple oferece para vocês dentro do Mac, e aí vocês façam o uso que vocês acharem mais adequado no caso de vocês, ok? Gente, é isso. Precisando de aulas, suporte, cursos gravados ou aula ao vivo, entre em contato comigo, drapple.com.br. Um grande abraço e até a próxima.